Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor Charles Madeira e vamos conversar sobre o tema Jogos Digitais e Processos de Gamificação. O professor Charles Madeira é professor adjunto do Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já tem vários artigos, pesquisas com publicações nessa área de games, né, professor? Seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Obrigado pelo convite. Professor, quando a gente fala de games, né, e aí, obviamente, pesquisando um pouco do seu currículo, a gente foi achando, né, a questão de jogos digitais, a diferença para jogos sérios, para processos de gamificação, e é essa a primeira pergunta que eu faço para a gente criar esse ambiente de debate sobre os jogos digitais, o videogame, os jogos sérios, jogos na sala de aula, como isso aplica à educação, né? Primeira pergunta. Qual é a diferença, então, de jogos digitais, jogos sérios e processos de gamificação? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, isso é uma excelente pergunta, porque é algo que as pessoas misturam bastante e muitas delas não conhecem nem o termo, né? O termo gamificação é algo que a gente fala assim, por exemplo, a última palestra que eu fui dar, tinha quase 300 pessoas no auditório, a primeira pergunta que eu fiz no início da palestra é: alguém já ouviu falar em gamificação? Não teve nenhuma pessoa que levantou a mão, então quer dizer, é algo que ainda é desconhecido pela nossa sociedade. Apesar de ser algo que está nas nossas crianças hoje, a gente tem uma geração de jogadores, tá, que já não só a geração nova agora, mas a geração um pouco mais antiga também, ela já joga bastante, então quer dizer, é algo que está na sociedade, mas a gente não já conhece. Já está posto nos tramas sociais que acontecem, né? Exatamente, mas a gente não desconhece totalmente o funcionamento disso. Então vamos lá. Os jogos digitais já é algo que já existe há um bom tempo, ou seja, é uma indústria de mídia que há mais de uma década já passou a indústria do cinema, já passou a indústria da música, hoje é a maior indústria de mídia do mundo, que ela gira em torno de 70 a 80 milhões de dólares, tá? Bilhões de dólares, quer dizer, 70 a 80 bilhões de dólares, e essa indústria ela tem um número muito grande, certo, de pessoas que estão envolvidas, que seja na área acadêmica, que seja na área industrial, e as gerações que estão aí de jogadores. Então, essa indústria ela passou de um certo tempo para cá a perceber que o contexto dos jogos digitais pode ser aplicado a outras coisas. Tá? Por quê? Porque a gente gasta muito tempo. O brasileiro hoje, por exemplo, ele gasta 70 milhões de horas jogando por dia. No Brasil somente. 70 milhões de horas, se juntar todas as pessoas, o tempo que ele joga durante um dia. Você imagine se isso fosse em prol de benefício da sociedade, resolvendo problemas no nosso mundo real. Certo? Então a gente está ali apenas se divertindo. Então, é uma indústria que, de algumas décadas para cá, começou a perceber que essa predisposição que as pessoas têm de jogar, porque ninguém joga por obrigação, tá? A gente joga por vontade, por uma motivação intrínseca, que você tem realmente vontade dentro de você. Interessante dizer, porque na realidade é uma das nossas raízes da cultura, né? Essa questão do fator lúdico, ou seja, nós não jogamos por obrigação, jogamos por necessidade. Exatamente. Então, quer dizer, tanto os acadêmicos como os industriais, eles começaram a perceber que é uma área que poderia ser aplicada também no trabalho, para você fazer algo que fosse lúdico, mas ao mesmo tempo fosse em prol de uma tarefa, certo, do seu dia a dia, do seu trabalho, certo, para você fazer aquilo como se fosse um jogo utilitário, funcional, é isso? Exatamente. Então, isso aí a gente entrou dessa ideia dos jogos digitais para entretenimento, a gente criou uma nova área que a gente chama de serious games, em português, jogos sérios, que é exatamente você pegar o jogo, só que ao invés de ser um jogo para divertimento, é um jogo para trabalho. Mas então, o jogo digital, por exemplo, é aquele jogo do videogame que a gente compra dessas empresas, exatamente. O surgimento dos gamers. E o jogo sério é exatamente a mesma coisa. A gente usa exatamente a mesma plataforma. Sei lá, você pega um jogo de estratégia em tempo real. Por exemplo, eu trabalhei, antes de voltar, eu morei alguns anos na Europa, no meu doutorado, pós-doutorado, e depois disso eu trabalhei ainda durante 4 anos em uma empresa que desenvolvia simuladores militares. Então, quer dizer, no meu doutorado eu trabalhei com jogos para entretenimento, jogo de estratégia em tempo real, que é um jogo onde você tem um ambiente extremamente complexo, com muitas unidades ali para você ter que controlar, então tem problema de gerenciamento de recursos, de você controlar muitas unidades, ou seja, a execução delas ao mesmo tempo. E quando eu saí... jogo em equipe também, não é? Exatamente. E quando eu estava na tese, ou seja, era em cima de um jogo que era para divertimento. Quando eu saí e fui para o mercado de trabalho, para a empresa, era uma empresa que utilizava exatamente a mesma plataforma do jogo para entretenimento. A problemática era exatamente a mesma, só que com o objetivo de treinar os militares.
certo? Então, quer dizer, você tinha o mesmo ambiente ali, ou seja, mapeando o ambiente, o mundo real, o terreno do mundo real, com os personagens extremamente heterogêneos, com um tanque de guerra, com não sei o que, tudo, com os armamentos, tudo exatamente modelado da mesma forma, só que aquilo ali não era um jogo só para entretenimento, era um jogo para treinamento. Você ia para o campo de batalha, a gente treinava lá, tinham 1.500 militares treinando com aquele simulador lá, controlando os personagens. Então, quer dizer, é algo que é verdade, ou seja, é treinamento, é capacitação, é ver se na simulação aquilo funciona da forma como a gente está prevendo. E muitas vezes até aprender com a simulação novas estratégias. Então, quer dizer, isso aí é a ideia. Você pega a mesma plataforma dos jogos para divertimento e coloca isso num ambiente de trabalho. Eu estou falando um exemplo aqui do militar, porque o militar sempre ele sai na frente. A gente vê, por exemplo, robótica hoje, quem investe mais são os militares. Sistema inteligente são os militares, essa parte de jogos sérios, quem iniciou foram os militares. Da internet, internet foram os militares, tudo é os militares. Mas, além disso, os militares começaram, só que depois começou a ser explorado em outras áreas. A gente começou a perceber Games for Health. Hoje você vai ver, tem dezenas de conferências, jogos para a saúde, certo? A nível internacional. Você tem conferências, jogos para a educação. Você tem conferências, jogos para a área financeira. Você tem conferências. Então, tem diversas outras áreas que perceberam que o uso de jogo, da plataforma do jogo, também serve para você capacitar uma pessoa. Por exemplo, uma das empresas lá na Europa, tem a Ubisoft. Quando eu vi um exemplo deles lá, por exemplo, para recrutar uma pessoa, eles não estavam fazendo mais entrevista. Tinha um jogo, o cara chegava lá, ficava 4 horas jogando aquele jogo. No final, o jogo dizia se ele estava recrutado ou não pela empresa. Então, quer dizer, ele avaliava questões psicológicas, capacidade técnica, certo? Tempo de processamento e tal. Então, quer dizer, diversas coisas que o próprio jogo, pelo fato dele ser um jogo sério, certo? Servir realmente para o treinamento, capacitação e avaliação de pessoas, ele fazia um trabalho lá. Então, quer dizer... Isso é interessante, para a gente tentar perceber. Antes de falar no gamificação, né, que a gente vai entrar também, mas... até que ponto essa ideia de virtual ela não é real mesmo, né? Até que ponto essa ideia de virtual não é real, né? A gente tem os autores que vão trabalhando na questão do cyberespaço, ou do ciberespaço, mas de fato não deixa de ser real também, né? Só estamos em outra plataforma, em outro ambiente. Exatamente. A ideia não é que você vai eliminar o real. A ideia é que você tem um processo de aprendizado antes de ir para o real, porque muitas vezes esse processo é muito menos custoso. Você imagina, por exemplo, que a gente vai para uma usina nuclear e você está envolvendo um risco gigantesco ali para trabalhar com os equipamentos que estão naquele negócio. Se você vai para um ambiente onde é virtual e você não tem um perigo de, sei lá, acontecer um acidente, é muito mais interessante. Você vai ter uma visão já de como é o funcionamento e depois você vai para o real. Claro que no real tem o lado psicológico que aí influencia. Por exemplo, o exército americano, eles fizeram pesquisa durante vários anos para avaliar os novos recrutas dele no Exército. Então, eles têm um jogo que eles desenvolveram que se chama American Army, que eles começaram a desenvolver em 2002. E o pessoal vem jogando esse jogo, os americanos vêm jogando esse jogo, hoje eles estão em 2015, tem 13 versões, cada ano eles saem com uma versão mais nova. E eles perceberam agora, a partir de 2012, eles começaram a mostrar alguns resultados, que os recrutas de 15 anos atrás, os caras chegavam sem saber de nada, ia ter que aprender tudo. Hoje, quem é recrutado, que já passou o tempo todinho jogando esse jogo, e eles modelam o jogo da forma como é realmente, as armas, o cenário, da forma como é realmente. Então, o cara chega, ele já conhece tudo. É a ideia de simulação, né? Você já participou de muitas simulações. Exatamente. Hoje a gente está colocando, por exemplo, para simulação de carro. Você vai aprender a dirigir um carro, você passa primeiro pelo simulador. Isso é fantástico. As pessoas não percebem ainda o interesse desse tipo de aplicação, mas isso é fantástico porque você começa a aprender muita coisa ali e depois você vai para o mundo real com já um bom número de informações. Claro que o real tem um lado psicológico, você vai colocar ali, é diferente, mas o exemplo, para terminar essa parte do exército americano, que foi que eles fizeram? Eles avaliaram, por exemplo, o uso de uma arma. O uso de uma arma real é diferente de uma arma num ambiente virtual. Mas só que, ou seja, antes, quando o cara chegava sem ter jogado esse jogo, que não conhecia nada, ele tinha um processo de aprendizado bem lento. Hoje, quando o recruta chega lá, que ele já conhece muito bem, já jogou esse jogo, ele está com um nível lá em cima. Quando ele pega a arma real, aí pá, dá uma queda. Porque entrou o psicológico, mas o que é que acontece? Você vai no sentimento, no tato... Isso, mas o que é que acontece? Ele tem uma queda brutal e sobe rapidamente. Tá? Então, quer dizer, de forma linear, ele fica com um nível muito melhor do que aquele que não teve. Ele teve essa ruptura entre o imaginário e o real, exatamente, mas depois ele tem o desempenho, né? Exatamente. E o processo de gamificação, né?
A gamificação aí já é uma outra etapa, já é bem mais novo isso, mas a gente começou a perceber que tem diversas aplicações que a gente não vai nunca trocar por um jogo, porque um jogo sério é uma plataforma de jogo que a gente usa, certo, da mesma forma. Então, a gente precisa usar no ambiente real para treinamento, capacitação das pessoas, tudo bem. Mas imagine que você tem um sistema do governo que já está o sistema todo funcionando com milhares de funcionalidades e tal. Você vai trocar isso tudo por um jogo? Não tem sentido você trocar totalmente a plataforma. Então, a ideia da gamificação é o quê? A gente sai da plataforma dos jogos, certo? Não tem mais aquele cenário com personagem, aquele negócio todo, da forma como aquele gráfico todo, como os personagens, como nos jogos. O ambiente muda, certo? Então, você sai totalmente da plataforma dos jogos, mas você usa exatamente as mesmas ideias de concepção de um jogo, certo? De game design, de projeto de um jogo, para você fazer com que as funcionalidades de um determinado sistema elas passem a ser um pouco mais lúdicas, elas engajem mais as pessoas, certo? Mude o comportamento das pessoas. A palavra-chave da gamificação é mudança de comportamento. Você faz uma determinada tarefa, só que você não faz essa tarefa de forma eficaz, porque muitas vezes a tarefa é chata e tal. Mas se você insere, é como se fosse a cenoura do coelho ali, algo que a pessoa tem um interesse, tá? Que ela tem um pouco de interesse a fazer aquela tarefa, ela vai fazer de uma forma muito mais eficaz. Por quê? Porque ela vai ter motivação. A motivação é uma palavra-chave também, certo? A gamificação, ela trabalha com motivação e mudança de comportamento. A motivação é o início, a parte principal, e a mudança de comportamento é a consequência do uso da gamificação dentro de qualquer outro ambiente. Aí a gente espalha para qualquer ambiente, qualquer aplicação que você imaginar. Professor, o senhor acha que, na realidade, foi esse processo do fetiche pelo jogo que proporcionou esses novos ambientes, esses novos cidadãos, nativos digitais ou não? Ou é, na realidade, algo que a gente pode entender de uma necessidade existente ou pré-existente que agora a gente vai ter que dar conta disso? Tem duas coisas. Uma coisa é que a tecnologia está avançando muito. Certo? A indústria de jogos ela vem junto com isso. Tem muitas máquinas, mesmo que você vai numa loja qualquer, você vê aquela máquina que é a mais cara e tal, a mais potente, ela é com a cara de um jogador. Então, quer dizer, é para um gamer. Tá? Então, quer dizer, é uma indústria que puxa muito a tecnologia e que, ou seja, as pessoas têm muito interesse em jogar. Ou seja, muitas vezes é para o passatempo. Antigamente a gente podia dizer, sei lá, até 2000 mais ou menos, a gente podia dizer, o menino está jogando, é um menino de 14 anos que está jogando um jogo de FPS, ou seja, de primeira pessoa, e está atirando em todo mundo e quer matar todo mundo. Hoje não. Hoje pode ser um jogo que está num hospital, sei lá, o Onofre Lopes, a pessoa está fazendo um tratamento de fisioterapia, ou então é para AVC, ou então do cérebro. Estudo do cérebro, pode ser, sei lá, o Banco do Brasil, que quer fazer com que as pessoas tenham uma educação financeira. O que influenciou muito isso, essa mudança de paradigma, de comportamento das pessoas mais adultas, foi o quê? A gente tinha antigamente equipamentos, os consoles, que é quem a maioria dos jogos, certo, ainda são vendidos atualmente para console, eles eram todos com joystick, o cara tinha que ser muito jogador mesmo para jogar, para fazer aquele desafio todo. Hoje não, hoje você, o seu corpo, ele já é um joystick. Então, quer dizer, passou a criar a Nintendo, quando ela criou o primeiro Wii, ela criou um novo, que a gente chama de Oceano Azul, que é um novo mercado que não existia na época. Que era um mercado que as famílias, as pessoas dentro de casa jogaram e tal. Não, tinha um menino que estava jogando o tempo todo lá, então chamava o pai, não sei o quê, a mãe nunca jogava, não sei o quê. Hoje não, hoje está todo mundo jogando junto. Então, quer dizer, criou esse ecossistema diferente, as pessoas têm muito mais interesse e por isso que fez com que a idade mudasse totalmente. Hoje você tem pessoas com idade mais avançada que jogam também. Porque elas passaram a ser atores principais daquele ambiente, não é só uma questão de você pegar um joystick e você ser muito preciso naquilo que você está fazendo, não, mas tem diversas outras formas. A questão do fitness, tem jogos para você fazer exercício físico e tal, então quer dizer, isso estimulou muito as pessoas a entrarem nesse mundo. Né? Então e as novas gerações, elas estão diretas a isso. As crianças hoje, quase 100% das crianças jogam, então quer dizer, é uma geração que está entrando aí no mercado de trabalho ou que vai entrar daqui a pouco, a gente chama a geração Z, que é isso que nasceram de 2000 para cá. É uma geração de jogadores puros, todos eles. Quer dizer, eles vão estar entrando no mercado de trabalho e as empresas estão se preparando para isso. As empresas no Brasil ainda estão caminhando, engateando, mas você vê as empresas na Europa e na América do Norte, elas já estão preparando isso tranquilamente, porque elas sabem que se a empresa não se adaptar, mas elas vão perder os melhores profissionais. Professor, quando é que, a partir dessa compreensão que a gente falou no primeiro bloco, a gente passa a ter esses jogos especificamente sendo usados para a sala de aula, né? Porque acontece muito,
talvez de, eu não vou utilizar porque isso é apenas uma brincadeira, né? O jogo é uma coisa que não é séria, obviamente contradizendo tudo que a gente já falou aqui. Mas quando é que ele passa a ser algo e que deve ser usado dentro da sala de aula? Bom, ele passa a ser uma coisa séria quando a gente quando a gente vê que faz brilhar os olhos das pessoas. Então, a partir desse momento, eu acho que ele passa a ser uma coisa séria. E quando a gente vê atualmente a situação de matemática, de português, de ciências, dos nossos alunos no Brasil, a gente vê que tem uma coisa séria a ser resolvida. A gente tem estatísticas que mostram que o Brasil tem o PISA, que é um exame internacional que é feito de leitura, ciências e matemática, e a gente está no final da fila, certo? Comparado com outros países no mundo. E a nível nacional existe um movimento Todos pela Educação, que faz estatísticas, certo? Bianuais, que recentemente a gente viu ser apenas 10% dos alunos que terminam o ensino médio, que já tem uma população muito pequena que termina o ensino médio, apenas 10% aprenderam o suficiente em matemática. Então, quer dizer, tem um problema gigantesco a ser resolvido aí. E quando a gente vê que eles não têm mais interesse dentro da sala de aula, quando eles pegam, a gente vê, conversa com alguns alunos, eles mais, polinômios não serve para nada, para que eu vou aprender isso? Funções, conjuntos, para que não serve para isso? Então, quer dizer, mas se a gente perceber... Se eles veem disciplinas de História e Geografia, imagine matemática, né? Exatamente. Só que a gente não mostra para eles, dentro da sala de aula, que isso está no dia a dia. Por exemplo, aqui, eu mexo meu braço aqui, eu posso modelar isso aqui como polinômio. Tá? Eu quero criar o meu corpo, por exemplo, virtualmente, eu uso polinômios fractais, eu crio o corpo todo, que seja em qualquer nível de escala, que seja a nível de átomo, que seja a nível de galáxia, certo? Eu posso usar polinômio para fazer isso. Se eu preciso, vamos dizer, hoje eu cheguei na hora aqui, mas eu poderia ter chegado atrasado por causa do trânsito, porque o trânsito estava muito ruim ali fora. Mas eu cheguei atrasado em função do trânsito. Você está modelando isso matematicamente. Todo dia a gente faz isso. Eu pago a minha conta de energia em função do meu consumo. Isso é um modelo matemático que está por trás. A gente usa isso todos os dias. Só que a gente mostra isso para os alunos. No contexto, o aluno ele precisa, atualmente, ele precisa de ter um contexto para ele poder aprender as coisas, porque senão ele vê aquilo e não serve para nada. Para que eu vou aprender isso? E o modelo de educação, há uma necessidade urgente, emergente de se mudar, não é, professor? Exatamente. Porque a gente vê que é um modelo que realmente é um modelo falido, um modelo cartesiano, que os alunos, como o senhor vem colocando nas pesquisas, vem demonstrando isso. Talvez seja a própria decoreba pela decoreba, ou para fazer a prova, e que eles não terminam levando para o seu dia a dia, né? Mas, por exemplo, quando a gente faz uma crítica a esse modelo, e aos professores que fazem uma crítica já a alguém, a própria sala de aula e a escola trabalha com ferramentas do jogo. O que não seria processos de ganho, né? E também de metas. Quando você diz, você tem que tirar uma nota acima de 7. Não deixa de ser aquela característica do jogo de pontos, não é isso? Ou não, o senhor não vê por esse lado? Não, a escola já é gamificada por natureza. A pontuação, todo jogo é pontuado. Só que, me responda, é todo jogo que é interessante ser jogado? Não, né? Todo jogo tem pontuação, não tem? Pois é. Não é porque tem isso. Claro que o aluno ele quer passar. É todo jogo que é interessante, né? O que desperta desejo. Exatamente, isso aqui tem que ser avaliado. Então, tem muitos jogos que são chatos. Não é porque é um jogo que vai ser mil maravilha, não. Então, o jogo ele tem que ser trabalhado, e principalmente quando ele vai ser utilizado dentro da sala de aula, no processo educacional. Também tem a ideia do público, né? Todo jogo vai ser para quatro. Claro, a gente vê, por exemplo, jogos para matemática. Hoje eu tenho alunos de fim de curso que estão trabalhando comigo no desenvolvimento de jogos para matemática. A gente está até aplicando isso na sala de aula. Com o objetivo de fazer o quê? Matemática no ensino médio. A gente quase não encontra em canto nenhum jogos que usam matemática no ensino médio. A grande maioria dos jogos são jogos para fazer operações aritméticas, mais, menos, divisão e tal, coisas bestas, com contexto diferenciado, com cenário diferenciado, mas somente para criancinha. Tá? E muitas vezes isso passa, a criança vê isso aqui, ela está vendo no livro, isso aqui é um negócio chato e tal, e ela não quer fazer. Então a grande maioria dos jogos, principalmente matemática, são jogos chatos. Então o objetivo é o quê? Você desenvolver algo que seja divertido, que a indústria dos jogos preza por isso. Tá? A primeira coisa no jogo é divertir a pessoa, para que ela tenha realmente interesse em jogar. Porque senão ela perde o interesse, ela tira o engajamento, ela perde a imersão no jogo. E em seguida você ter realmente uma forma de como utilizar o conhecimento de alguma forma, tá? Para que o jogo, além de ser divertido, ele possa passar um certo conhecimento, ele possa avaliar um conhecimento, tá? Ou então possa levar direcionamento para que a pessoa vá aprender aquilo que ela percebe que no jogo ela não tem condição. Como? A gente tem um desafio que é lúdico, o cara está lá jogando, não sei o que, aí chegou uma hora, tem um desafio que ele vai ter que fazer e ele percebe ali, de alguma forma, que tem um conhecimento matemático. Não que a gente vai dizer, você vai ter que aprender isso, mas ele vai perceber,
certo? Pela utilização no jogo, que ele vai usar uma fase, vai usar duas, aquilo vai, como eu disse há pouco tempo, vai ter um fluxo que o tempo passa, a dificuldade tem que aumentar. Então, quer dizer, você vai colocando ali, ele vai adquirindo certas mecânicas, habilidades para passar no jogo e depois vai evoluindo, então ele vai perceber que aquilo ali vai se repetindo e ele vai aprender aquele conhecimento de alguma forma pelo próprio fato de jogar. Isso a gente vê em jogos comerciais, quem trabalha, por exemplo, história, tem certos jogos de RPG, os jogos de estratégia de tempo real, quem trabalha guerra, Segunda Guerra e tal, e tem muitas coisas que se aprende ali. Da narrativa, né? Exatamente, da história. Existe uma história que está por trás, certo? Tem um avatar que está evoluindo de alguma forma, que o cara está recebendo certas recompensas, alguma coisa que ele vai percebendo que ele está ganhando um certo contexto no jogo, ele está passando a ter um poder dentro do jogo, e isso é algo que as pessoas sentem muita necessidade. E o jogo, a competência do jogo, né? Desde do infantil, do jogo digital, ao jogo sério, à gamificação, é uma das formas cognitivas de aprender ou de ter experiência sobre o mundo. Não é isso? Como é que a gente pode observar isso para que o professor possa lançar a mão dessa ferramenta? Mas a ideia, o lado cognitivo é porque, como eu disse, o jogo ele é uma aplicação, a base dele é aprendizado. Então você tem certas mecânicas que existem no jogo. A mecânica, quando eu falo, são os mecanismos de você poder executar um jogo. Por exemplo, se é um personagem que vai andar, ele tem que saber se ele anda para frente, se anda para o lado, se ele pula e tal. Isso são mecânicas. Já a estratégia é do jogador. Do jogador, como ele vai jogar. E ele vai se enquadrar dentro de um ambiente e esse ambiente vai evoluir. Então, o ambiente vai colocar desafios e ele tem que passar nesse desafio. Para passar nesse desafio, ele tem que adquirir novas habilidades. Tá? Os desafios vão aumentando de dificuldade, ele tem que adquirir essas novas habilidades para que ele possa ir evoluindo. E isso pode ser feito em qualquer área de conhecimento. Tá? Que seja uma área de matemática, que seja em português, que seja em qualquer coisa, a gente pode ir evoluindo isso num contexto lúdico. Eu não estou dizendo que é a coisa mais simples de se fazer. Claro que você tem que pensar um pouco do lado, a gente trabalha muito com a metodologia que é conhecida por Design Thinking, que é o pensamento do design. Tá? O design é uma outra área que é extremamente importante, que ela passou a ser tão importante que não pode ficar só na mão dos designers. Ela tem que ser massificada, usada por todas as pessoas. A arquitetura da informação, como é? A ideia de design mesmo, porque o design, o que é que ele faz? Ele pensa no cliente. Então, a metodologia, por exemplo, de design thinking, de pensamento do design, é o quê? A primeira coisa que ele faz é a imersão. Existe um problema que foi identificado? Tá, é o problema. Por exemplo, a sala de aula, os alunos não estão mais se interessando pela sala de aula. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente pega, encontra uma solução e joga para os alunos e vê se eles aceitam. Não, isso está errado. A gente tem que ir atrás deles, saber quais são as necessidades dele, por que isso está acontecendo, por que a sala de aula é chata, é a metodologia que o professor está, é o transporte, por exemplo, para ele chegar na escola que não dá, é porque ele saiu de casa sem se alimentar. A gente tem que entender quais são as necessidades dele inicialmente, para saber como é que a gente vai inserir soluções. E fora essa ideia de colocar na mesa o que está posto já na sociedade, né? Quais são os problemas, então, e a necessidade de um professor hoje começar a utilizar jogos, então? Dentro desse perfil do professor que necessariamente vai precisar atingir esse público. Mas existe um problema ainda nos nossos formadores, nos nossos professores, é que muitos deles ainda não estão muito bem preparados para o uso da tecnologia. Tá? E jogos já é uma outra coisa que... O jogo pode ser qualquer jogo de carta, por exemplo. Tem 250 escolas em Nova York, que se chama Quest for Learning, que eles utilizam apenas jogos em todas as disciplinas. A escola toda é baseada em jogos. Não jogos digitais, só jogo de carta, jogo de tabuleiro, amarelinha e tal, tudo é jogo. Não é só digital. O digital é apenas o quê? Você pega o jogo e você coloca no mundo virtual ali. Tá? Então, quer dizer, a gente tem dois problemas hoje. Um problema é o uso da tecnologia, porque isso já chega... Já coloca dificuldade em muitas pessoas. E a segunda coisa é o jogo. Então, quando você coloca a tecnologia junto com o jogo, que é um jogo digital, é um bicho de 7 cabeças. Mas que não é esse bicho de 7 cabeças. É apenas a forma, certo, do uso do jogo, que ele foi colocado num formato digital, certo, no mundo virtual. Mas que poderia ser jogado de qualquer forma. As crianças adoram jogar. Então, por que não criar uma espécie de jogo dentro da sala de aula também? Para que elas possam progredir, elas percebam que elas estão tendo recompensa a partir do momento que executam diversas atividades. Tá? Quando ela está socializando o conhecimento que ela adquiriu com outros alunos também, isso participa do processo para que ela seja reconhecida também pelos outros. Então, quer dizer, são formas de você
mostrar, certo, que a pessoa vai evoluindo e você tem um feedback rápido. Quando a criança está jogando hoje, o jogo está na mesma hora, está dizendo o que é que ela está evoluindo. Morreu, aí tem que começar de novo, quer dizer, ela sabe tudo na hora. A escola não, a escola avalia uma prova lá na frente, enquanto o aluno passou o tempo todinho, de forma passiva, como se o professor fosse um deus lá na frente, tá? E o aluno Mas lá... é necessário também que esse aluno formando incentivo, ele possa fazer essa diferença, né, entre o que é real, porque no jogo, como o senhor citou, há essa possibilidade do constante reinício, da pausa, que por um lado pode ser até um problema dele sair daquele mundo e voltar. Mas quando está no mundo real, em alguns momentos a gente não vai ter mais essa possibilidade de voltar ao início do jogo, né? Sim, claro, ele tem que entender que ele está no mundo real, mas ele tem que entender também que ele está num processo que ele pode evoluir nesse processo e ele vai ser reconhecido por isso. As pessoas gostam muito de ser reconhecidas. Agora, existe algumas técnicas de jogo também que podem atrapalhar o processo. Por exemplo, se você coloca um ranking, classificação, a gente teve problemas com isso. Por exemplo, a gente colocou sistemas gamificados dentro da sala de aula na graduação e a gente percebeu que tem alguns alunos, quando ele vê, eu não vou conseguir chegar no primeiro lugar do ranking de jeito nenhum, aí desiste. É o negativo, né? É o negativo. Então, quer dizer, tem certas coisas que a gente tem que avaliar muito bem para saber o que é que pode ser utilizado de forma eficaz e o que é que não pode. Então, é um processo de aprendizado que nós todos estamos aprendendo. Essa evolução da educação e esse contexto todo é algo que tem que ser testado, tem que ser validado. Agora a gente tem que trabalhar para que a gente possa modificar, porque a educação hoje, como você disse, ela está falida, então a gente tem que correr atrás para tentar fazer alguma coisa. E essa área de jogos é uma das... Não é só isso. Se você colocar só jogo dentro da sala de aula, não funciona. Tá? Tem um evento que desde 2003 acontece no Brasil, que se chama Transformar, que é a Fundação Lema e diversas instituições brasileiras que estão envolvidas nisso, que eles, desde o primeiro evento, o que foi que aconteceu? Eles mostraram diversas metodologias inovadoras, que tudo isso se enquadra no contexto da escola do futuro, mas que se você usar uma metodologia só, mas ela não funciona. Você tem que usar em certos casos você usa você usa vídeo na sala de aula, você usa uma educação à distância num certo contexto, você usa jogos aqui, você usa aplicações aqui. Então, quer dizer, você tem um certo número de coisas que você coloca tudo em conjunto e isso pode melhorar bastante. Agora, o uso da tecnologia é um ponto fundamental. Uma das ferramentas. Professor Charles, muito obrigado pela entrevista. O nosso tempo já está encerrado, mas quem sabe em outra oportunidade a gente pode conversar um pouco sobre a criação de jogos, os cursos que o Metrópole Digital também oferece. Muito obrigado pela entrevista hoje. Eu que agradeço e deixar um momento assim de mostrar um pouco para a sociedade dessas coisas que a gente está tentando criar essa cultura na região, né? Porque fora do país já tem muita gente trabalhando em cima disso e é algo que começa a funcionar realmente, mostrar resultado. Então a gente está tentando fazer um pouco disso por aqui também. Ok, muito obrigado. E você de casa, muito obrigado por mais um dia estar acompanhando aqui o programa Educação em Pauta. Lembrando que o nosso programa é exibido todos os sábados às 10 horas da manhã, também com reapresentação aos domingos no mesmo horário. Eu te vejo na próxima semana. Até lá!